noite, Brasil. Boa noite, Brasil. Começando mais um programa Opção 10. Aqui na TV Brasil. C'est un plaisir de parler pour tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes avec Kátia Monteiro. Boa noite, Kátia Monteiro. Boa noite, gente. Estamos aqui, a TVN Brasil, Opção 10, hoje com convidados de peso. Isso mesmo. Estão conosco também Wagner Faustino. Boa noite, Wagner. Boa noite a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui com você hoje, Cleide. E também conosco Cristiane Chaves. Seja muito bem-vinda, Cristiane, à Opção 10 e à TVN Brasil. Boa noite a todos. Boa noite, Cleide. É um prazer estar aqui. Nós agradecemos a presença de todos. Kátia, nossos abraços. Nossos abraços hoje para os nossos seguidores, gente. Todo mundo que acompanha o Opção 10, que está ligadinho. E para todos que estão aí em casa também no YouTube, que está acompanhando a gente. Isso. Começa a fazer as perguntas de vocês que a gente vai soltando aqui, tá? Isso Você, Cleide? E o tema de hoje, saúde mental, tá? Estamos também pelo YouTube da TVN Brasil e pelo Instagram do Opção 10. Sintam-se à vontade, as perguntas estão livres e conosco também, nessa noite, que estará junto comigo fazendo as perguntas a Wagner e Cristiane. Senhor Coronel Afonso, seja muito bem-vindo, Afonso. Boa noite a todos. O Coronel está entrando no nosso estúdio. Boa noite, Coronel Afonso. Seja muito bem-vindo. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui mais uma vez no estúdio da TVN, com os convidados especiais que temos hoje. O psicanalista e terapeuta sistêmico Wagner Faustino e a coach e analista comportamental Cristiane Chaves. Então, nosso programa já começa em alto astral. Nós vamos tratar do tema saúde mental. Em tempos de pandemia, é um assunto muito rico. E eu vou pedir para que o Wagner Faustino e a Cristiane, eles, em introito, façam uma breve apresentação dos dois. Por favor, Wagner. Pois é, prazer estar aqui com vocês hoje. Eu sou Wagner Faustino, psicanalista, terapeuta sistêmico, hipnotista, e o tema de saúde mental é um tema muito em voga hoje, né? A gente tem o prazer de poder falar disso, essa oportunidade. Para nós que trabalhamos com isso no dia a dia, é importante, quanto mais a gente conseguir falar desse tema e mostrar para as pessoas a importância de estar com a saúde mental em dia, para nós é sempre um prazer. Cristiane. Sim, boa noite. É realmente um prazer. Eu atuo como coach, também como analista comportamental, sou servidora pública, mãe, esposa, com diversas atuações aí pela vida, né? E é um prazer estar aqui para falar desse tema tão vasto de saúde mental, no momento que as pessoas estão realmente precisando, né, mudanças de astral no dia a dia. Isso. Ok. Pois não? Continue, Cleide. É um prazer enorme tê-los aqui. Eles fazem parte também da família FDSK, do MDM, que é do Pablo Marçal. Eu pedi até para o senhor que desse uma olhadinha, coronel. E nós já o conhecemos desde fevereiro, não é isso, gente? Exatamente. Então é uma honra. Eu quero dizer que todos aqueles da família FDSK, que vocês viram aqui, não se preocupem. Tem espaço para todo mundo estar aqui junto conosco e cada um voltado ao seu tema. Fique tranquilo. Ok. Então, eu vou fazer um breve panorama da saúde mental e depois vou passar para a primeira pergunta aos nossos convidados. A saúde mental, ela significa estar bem consigo e estar bem com os outros. Para que a gente tenha esses ganhos da qualidade de vida, nós temos que observar 3 dimensões. A dimensão física, a dimensão mental e a dimensão social. A dimensão física, nós não vamos nos esquecer que somos mamíferos. Mamíferos precisam de movimento.
É a nossa condição biológica. Nós somos mamíferos, precisamos de movimento, precisamos de exercício. A segunda dimensão, que é a mental, também nós precisamos exercitar o nosso cérebro, precisamos ter ganhos com a nossa mente, com a qualidade dos nossos pensamentos e com a qualidade da nossa relação cognitiva comportamental. Correto? Ser saudável significa ter qualidade de vida nessas 3 dimensões. Alguns fatores impactam nessa nossa qualidade de vida. Os genéticos, os infecciosos e ou traumáticos. Desses aspectos derivam o que nós chamamos de doença mental. E essas coisas mais frequentes, problemas mentais mais frequentes, eles são ocasionados pela ansiedade, pelo mal-estar psicológico ou estresse continuado, pela dependência de álcool ou outras drogas, pelas perturbações psicóticas ou pelas demências. Em estudos realizados por especialistas, nós sabemos que 30% da população já teve, estar tendo ou terá algum problema com a saúde mental. E dentro desses 30%, 12% deles vão ter problemas graves de saúde mental. Baseado nisso, eu vou fazer o nosso primeiro questionamento aos nossos convidados especiais. Confinamento, pandemia 2020, quais são as consequências que nós estamos enfrentando? Passo a palavra ao psicanalista Wagner. Pois é, época de pandemia, época de ficar em casa, época de modificar o nosso comportamento que a gente tinha há alguns meses, há algum tempo, como a gente sempre se acostumou a fazer. Hoje, você ficar confinado na sua casa é você perder o seu convívio social, especialmente aquelas pessoas que te davam, em algum momento da sua vida, uma razão. E você volta para aquele berço que é a sua família. Ali é onde você realmente encontra forças. Eu costumo falar nas minhas terapias que a nossa força ela vem sempre dos nossos antepassados, dos pais. Quando você se conecta a eles novamente, você ganha forças. Quando você deixa de estar com eles para a vida social, você se torna um adulto sistêmico, que é nesse momento que você mostra o valor do ser humano como um ser social, em que você se afasta daquela sua zona de segurança, o pessoal chama de zona de conforto, você se afasta da zona de segurança para um ser social. E quando você retorna, muitas vezes você não sabe como retornar e tem dificuldade, às vezes, para conviver novamente com essa situação que há tempo você deixou. Pandemia, você tem uma nova situação e você não sabe lidar com isso. Você volta para dentro da sua casa, você não sabe o que fazer naquele momento e você precisa realmente ressignificar. A palavra, coronel, é ressignificação. Ok. Cristiane, por favor. Sim, nesse período de pandemia, o que nós podemos observar? Muitos hábitos foram mudados, hábitos que já estavam enraigados, hábitos familiares, hábitos sociais, hábito no convívio do trabalho, e foi tudo muito modificado. E o que eu posso dizer? A mudança de hábito provoca traumas. Muitas pessoas, não estão adaptadas à mudança, são inflexíveis, e são as pessoas que mais vão sofrer dentro desse período. Aquelas pessoas que são rígidas nos seus comportamentos, que estão voltadas para uma rotina inflexível, vão sofrer muito nesse período. Já estão sofrendo, E isso vai trazer consequências quando retomarem o processo de trabalho. É a primeira vez que o Brasil passa por um momento desse na saúde e as pessoas não estão acostumadas com isso. A gente já consegue perceber que muitas pessoas estão desesperadas, que estão fora do comum, extremamente estressadas. E o que eu posso dizer? A mudança de pensamento, sentimentos e emoções é crucial dentro desse momento. Nesse momento, a mudança
para você enxergar uma situação, essa situação que está acontecendo, você começa nos pensamentos que geram emoções, que geram sentimentos, e é assim que a gente tenta levar mais saúde mental, mais tranquilidade para as pessoas. Ok. Psicanalítica e terapeuta sistêmico, Wagner, você acha que as abordagens que foram colocadas pelos dirigentes nacionais, estaduais, municipais, elas foram adequadas a essa questão da pandemia em relação à saúde mental das pessoas? Coronel, é uma questão muito complexa, né? Até para os dirigentes. A gente, às vezes, tem a dificuldade de lidar com essa situação dentro de casa. Então, eu acredito que cada um que tá hoje gerindo o país, seja o Estado, seja o governo federal, tem buscado fazer o melhor. Claro que a gente tem várias vertentes aí que precisam ser consideradas num processo desse, né? Eu acho que do ponto de vista social e coletivo, as coisas têm sido buscadas para a preservação da saúde das pessoas, né? E o mais importante é que cada indivíduo, por si, tome consciência daquilo que precisa ser feito por ele. Porque a partir daí, sim, consegue cuidar da vida da sua família. Ok. Cristiane, vai a mesma pergunta para você também. Essas atitudes, essas ações, essas orientações, no seu entender, foram adequadas? Eu poderia ter sido passado de forma um processo de educação. Como eu falei, é a primeira vez que o Brasil passa por um processo tão traumático, assim, rápido, teve outras pandemias em outros momentos, mas não foi vivenciado dessa forma. Então, eu acho que a educação realmente sobre a saúde, como prevenir, ela deveria estar sendo mais veiculada às pessoas, porque realmente é o que o Wagner falou. Autorresponsabilidade com a saúde é o que nós devemos ter, e aí levar e expandir para a família. Existe algum segmento, faixa etária, que está sendo mais atingido, Wagner, por essas situações do confinamento durante a pandemia? A gente pode olhar essa questão de diversas formas. Claro que se a gente for pensar apenas em faixa etária, a gente poderia dizer que o pessoal com idade mais avançada, elas estão correndo mais risco, né? Mas isso vai além só da faixa etária, né? Essa pandemia atinge de todas as formas, especialmente quando a gente fala de saúde mental, aquelas pessoas que eventualmente não se prepararam para um momento desse, né? Se a gente falar simplesmente apenas por ter o vírus, claro que o pessoal mais novo e adolescente e de média idade está mais protegido. Mas a gente tem que observar que esse processo novo para as pessoas está gerando nessas pessoas um adoecimento maior até do que o vírus em si. Quando você pensa do lado social, pessoas estão perdendo emprego, pessoas estão com o emprego em risco, algumas pessoas não estão conseguindo produzir pelo próprio processo que se impõe nesse momento para a gente atuar. Então, acho que mais do que o vírus, há um adoecimento da saúde mental, e aí atinge todas as faixas, porque eu tenho 4 filhos em casa e eu observo como as crianças se comportam, né? Não são só os adultos. Se você pensar só pelo vírus, claro que a população de faixa etária maior é a mais atingida. Ok. Vamos agradecer aos nossos participantes, tanto do... Meu som está saindo? Tá ok? Está desligado. Tá desligado? Oi, gente, ao vivo é assim mesmo. Muito obrigada por todos que estão conosco, tanto no Instagram, no Opção 10, quanto na TVN Brasil pelo YouTube. E tem aqui já participações, mandando abraços e beijos para a Cris, para o Wagner, Rayane, temos aí a Daniela, temos também o Mário Falcone, inclusive ele colocou assim, quem assiste a Globo não tem mais saúde mental. Tá bom. Ok. Cristiane, por gentileza, você acha que as crianças estão sendo pouco impactadas, de modo moderado, ou severamente impactadas por esses confinamentos aí que estamos tendo? Vai depender do comportamento dos pais, como eles estão lidando com esse processo, né? Na
verdade, os filhos nos veem como espelho, né? Se nós não temos equilíbrio, eles ficarão realmente desequilibrados com a situação. Fora o confinamento, que eles têm energia de sobra, não querem ficar parados, e a gente tem que achar situações e maneiras de estar mudando um pouco a rotina para que não fique tão traumático. Ok. Cleide, alguma pergunta dos Vamos voltar nossos aqui. telespectadores aí? Parabéns a todos, a TBN. O tema é de suma importância. Sucesso sempre. Magu, muito boa noite. Temos aqui alguém que falou, também estou aqui, Gregory Henrique. Boa noite a todos. Tem alguma pergunta, Kátia? Está seguindo também as nossas vídeos? Não? Então tá. Então, boa noite a todos. Não. Ok, por enquanto ainda não tem. O assunto está muito técnico, mas vamos continuar então. Pelas experiências de vocês, consultório, nos atendimentos, nas leituras, pelo que tem acontecido no cotidiano, como é que está essa situação dos viciados aí em álcool e na questão das drogas? Vai. O vício é sempre uma substituição, né? E nesse momento, eu não percebi, pelo menos nos meus atendimentos, qualquer alteração. Nesse momento de pandemia, o que acontece é um recolhimento, as pessoas estão com mais tempo, quem é viciado está com mais tempo para poder usufruir do seu vício ali, mas o vício sempre existiu. E não acredito que nesse processo de pandemia e de recolhimento social, isso tenha tido um impacto, pelo menos eu não tenho percebido isso nos meus atendimentos, um impacto direto na questão do vício das pessoas. Tem uma pergunta aqui da Rayane, pelo TVN. Como lidar com as crianças? Eles estão procurando também, para saber como lidar com as crianças dentro do apartamento nessa época de confinamento? As famílias estão sabendo lidar com isso? A Cris já até abordou um aspecto importante. As crianças, elas têm muito mais energia para colocar para fora. Elas são uma bola de energia, né? E a gente, de alguma forma, tentar parar isso é muito complicado. Eu moro em apartamento, eu tenho um filho de 7 anos, e ele disse que ele não sabe andar. Eu falei, como você não sabe andar, meu filho? É porque ele só anda correndo dentro de casa. Eu falo, rapaz, você vai destruir um prédio, porque cada passo que você dá, o pessoal treme lá embaixo. Você tem que, né? Então, assim, eles têm energia. E aí, a gente tem que ter a preocupação, nós adultos, eu pelo menos estou em home office numa boa parte do tempo, a gente fica tentando ter aquela paz, mas a gente tem que ter a consciência de que a gente não pode limitar as crianças. As crianças, elas não podem ser bloqueadas, Cleide. Você que acompanhou também as nossas mentorias, as crianças não podem ser bloqueadas, essas crianças precisam expandir isso, né? Como fazer com essas crianças? Entrar no mundo delas, você precisa fazer com que ela se sinta acolhida, sem deixar de ser criança, sem deixar da essência energética que a criança tem, e você entrar no mundo dela, porque nesse momento está todo mundo sofrendo, uns mais, outros menos, eles dentro da vida que é para as crianças, e a gente precisa, nós adultos, entendermos mais a vida das crianças do que elas têm. Cristiane, a mesma questão para você. Como você orientaria esses casais, essas mães, esses pais que estão com dificuldade de lidar com suas crianças aí dentro de casa? Você como mãe, como especialista em análise comportamental, dê a dica aí para o povo. Sim, é bastante importante trabalhar com a criança, aliás, brincar, né? Porque agora eles só querem saber de brincar, a criança, a palavra-chave é brincar, e você, para entrar no mundo delas, tem que entrar no mundo lúdico. E vai ser de grande importância para que não se torne um momento traumático, né? Nos noticiários, na TV, só se vê falar de morte, e quando a gente leva esse conceito de morte para a criança sem dar uma estrutura, sem dar uma base bem estruturada de como passar por esse período, ela pode ser sim bloqueada nesse momento, né? Nesse período que nós estamos passando. E bloqueios podem durar a vida inteira, né, que são necessários serem ressignificados, e para que os pais não passem por esse problema com as crianças no futuro, é bom que se entre no mundo deles, se entre no mundo lúdico, brinque mais. Se as crianças já têm uma idade, vá brincar de adedonha, procure um banco imobiliário, pique-esconde dentro de casa, entra debaixo da cama, faça a bagunça com seu filho em casa.
né? Essa é a minha recomendação. Temos a participação aqui do Gregory Henrique, que vem nessa mesma linhagem de perguntas. Ele falou assim: tem um filho de 7 anos também, e ele é autista. Às vezes é muito complicado manter em casa e conseguir o distrair dentro de um apartamento pequeno. As crianças especiais, ou se a gente pode chamar assim, porque são crianças muito especiais que são dadas às pessoas especiais. Verdade. Essas crianças, elas têm um mundo próprio delas, né? Então a gente precisa, mais uma vez, entrar nesse mundo delas. Já é assim, já no dia a dia. Para elas, possivelmente, esse tipo de recolhimento gera um significado um pouco diferente. Eu posso dizer para os meus filhos, por exemplo, que nós estamos fazendo história. Em algum tempo isso vai estar em livros e provavelmente os meus netos vão estar estudando esse momento, né? E eu não sei qual é a visão que os meus filhos vão ter, porque eles estão tendo um cerceamento da escola, um cerceamento do passeio no shopping, mas eu não passo para eles o sofrimento que está sendo. E a gente lá em casa, a gente optou há algum tempo por evitar a TV aberta e receber essas notícias da forma que a gente tem recebido ultimamente. Então, acredito muito que eles vão ter um conceito próprio do que está acontecendo agora. E para o filho autista, ele também vai ter dentro daquele mundo dele, exatamente como a Cris falou, a percepção dos pais. Nós somos seres vibracionais, e como seres vibracionais, o que a gente pensa, o que a gente vibra, é o que a gente passa para as pessoas que estão dentro da nossa família. É o que eles vão perceber como realidade. Isso, exatamente. Exatamente quando você falou que somos seres vibracionais, e é aí que, desde o começo da nossa pandemia, nós estamos verificando, observando e vendo o comportamento dos dirigentes mais altos do país. É um eterno antagonismo. Ordens e contra-ordens, a população fica em dúvida da orientação a seguir, dúvida quanto à extensão do prejuízo da pandemia, dúvida quanto aos aspectos jurídicos, dúvida se vai manter ou não o emprego. Quer dizer, nós temos um conjunto, uma cesta de dúvidas, um mundo de incerteza que está sendo impregnado mais ainda pelas autoridades que deveriam nos aconselhar com muita tranquilidade dentro desse aspecto vibracional que você diz que as coisas vão e vêm. Então, nesse sentido, mas fugindo um pouco dele, Cris, eu te pergunto, qualidade e quantidade de alimentação influencia nessa resposta comportamental das nossas crianças e dos nossos idosos? Ótima pergunta, Coronel. A quantidade, pode ser que a gente tenha um formato um formato diferente do nosso corpo depois dessa pandemia. Com relação à quantidade, a gente tem que prestar muita atenção na quantidade de carboidratos, né, que nós estamos ingerindo, dos doces, do macarrão, do arroz, do pão. São alimentos mais fáceis de serem consumidos, mais rápidos, e a gente precisa prestar muito bem atenção na alimentação mais saudável. Lembrando que um corpo saudável reage melhor às doenças, né? Um corpo em forma reage melhor às doenças. Então, é de suma importância uma alimentação que se tenha preocupação principalmente com os micronutrientes, que se encontram em verduras, frutas, legumes. E vai, a qualidade do nosso sono, a quantidade do nosso dormir, se é possível a gente controlar essas tensões e estresse do dia a dia, isso tem muita importância? Total importância, né? A quantidade do sono, ela é menos importante até do que a qualidade. O sono é regenerativo, né? Então, tanto para a mente quanto para o físico. A gente entende o sono como um momento de recuperação, tanto da mente quanto do corpo, né? Para ter um bom sono, é importante que você cuide dos seus pensamentos anteriores ao momento do sono. Que você estabeleça uma rotina para que você possa realmente ter uma noite tranquila de sono. Eu sou uma pessoa que dorme pouco, cara.
no máximo 6 horas por noite é suficiente para eu me recompor. Por outro lado, eu conheço pessoas que se dormirem 10, elas acordam com muito cansaço ainda, né? Então, assim, a quantidade é variável, né? Isso é individual. Mas a qualidade é muito importante cuidar. E é importante que você cuide dos seus pensamentos anteriores ao sono e os seus primeiros pensamentos, que é o que vão definir como você vai se comportar naquele dia e é que vai definir como você vai passar a noite. Coronel Afonso, temos muitas participações na TV Brasil pelo YouTube. Eu vou dar seguimento nessa área que estão perguntando. Primeiro, eu quero agradecer a todos que mandaram boa noite, entraram depois, né? O Gregory também do Maranhão, a sua tia está te mandando um beijo, daqui a pouco ela vai estar aqui no estúdio também, viu, Gregory? Diretamente do Maranhão. Marinalda, boa noite, Daniela, João, Otávio, mas vamos seguir aqui na da Daniela. Verdade, Cris, ela colocou assim, tenho 3 filhos e percebo na minha mais velha uma vontade de culpar alguém pela situação. Num texto narrativo a pedido da escola sobre Covid, chegou a culpar Deus. Como proceder? Para quem pergunta? Cris. Quando você culpa Deus, ele está realmente procurando um culpado que você não pode nomear, né? Na verdade, não foi Deus que descobriu ou manipulou o vírus, ou, né, nós já vimos estudos, documentários que esse vírus demoraria mais de 800 anos para se modificar dessa forma que ele está para infectar humanos. Então, Deus realmente não é o culpado. Acredito que, eu creio que Deus não veio para colocar culpa em ninguém, nem trazer mal a ninguém, muito pelo contrário. Agora, parte dos pais, né, uma conversa mais elaborada, né? É uma conversa mais elaborada e não tem como culpar, né? Você vai precisar buscar qual o conceito de Deus que essa criança tem, o que ela entende por Deus e o que ela pode estar compreendendo desse momento, né, que nós estamos passando. Ok. Vai a mesma pergunta para o Wagner também. Você vai ter a oportunidade de se manifestar com relação ao divino. Vamos lá. Divino, né? Veja, a gente precisa entender que cada cabeça é um mundo, né? E a criança também tem um mundinho ali dentro da cabecinha dela, né? E ela faz as interpretações de acordo com aquilo, com as experiências que ela teve, daquilo que ela conseguiu absorver, especialmente dos pais, como a Cris falou. Então, assim, bem colocado pela Cris, é preciso entender o mundo dessa criança, por que ela está culpando Deus, né? Em algum momento ela já viu alguém culpando Deus, provavelmente, culpando Deus de alguma situação da qual não tinha controle. Porque assim, a gente não tem controle de tudo. Quando a gente se coloca numa situação dessa, o mais adequado a fazer o fato está colocado. O que a gente pode fazer a partir daí, né? A gente pode optar por sofrer ou pode optar por buscar uma solução para aquela questão. E aí cabe ao pai, eu não sei a idade da criança, mas cabe ao pai, nesse momento, tentar ajudar o filho a dar um significado para isso e mostrar para ele que o fato é colocado e que cabe a gente, a partir daí, ter algum comportamento pós-fato para a gente ter uma saúde mental mais adequada. Lembrando que essas explicações para as crianças, elas devem ser lúdicas, devem ser o mais perto do ambiente que elas vivem, nada de uma explicação extremamente racional, lógica, cheio de... Sim, é claro, é dentro do mundo da criança, Exatamente. Dentro daquela cabecinha, do modo que ela pensa, do modo que ela interpreta isso, né? Se você trouxer para o mundo adulto, a criança possivelmente ela não vai ter toda essa linguagem que a gente usa no mundo adulto para dentro da cabecinha dela para ela compreender. Perfeitamente. Cleide? Muitas perguntas, muitas participações. A Rayane, ela colocou uma colocação. Sou professora e a partir do primeiro dia entrarei em teleaula. A minha turma é de especial. E estou angustiada. Como devo manter a calma e ensinar online? Não ter que desbloquear a Rayane. Não, Wagner? A Rayane é uma amiga querida, né? Cleide, aqui em casa é uma loucura. Apesar de ter uma casa grande, ficam todos onde estou. Estão com aulas online. A Clara pela manhã e Matheus à tarde. O pai trabalhando e eu morta de cansaço, mas está tudo ótimo.
Marinalda, só de estarmos bem, já fico feliz. Que ótimo. Temos a participação aqui do João do Lago. Como lidar com idosos dentro de casa, principalmente quando se mostram teimosos, não querendo seguir as regras no combate à pandemia? Os idosos. Os idosos é a regra da tolerância, né? Lembrem-se que uma vez, por muito tempo, eles já foram muito pacientes, dedicaram um tempo precioso da vida a cuidar de nós e chegou a nossa vez. Isso. Nós temos que devolver essa paciência em triplo, não é em dobro não, é em triplo. O que mais, Cleide, aí que tem pra gente? Me permite, Pois não. A questão do idoso, né, diz mais sobre nós do que sobre eles. É como você falou, não tem questão do idoso. Ele tem uma carga, uma história que ele viveu, ele tem as crenças que ele teve durante toda uma vida. Mudar isso agora é um investimento de tempo e desgaste que eu não sei se é necessário e se vale a pena. Esse tipo de pergunta diz mais sobre o que eu vou fazer do que sobre o comportamento dele em si. Então, a gente é autorresponsabilidade. Perfeitamente. E aí, Muitas participações. Ila Marcela mandando boa noite para todos, para a Cris, para o Wagner. Marcos, muito obrigada. Boa noite. Temos uma pergunta aqui. James, é isso? James Araújo. Me responde uma pergunta, por gentileza. O que leva a uma violência doméstica se antes da pandemia o casal vivia em harmonia em seu lar? olha a pergunta. Começou a esquentar o nosso programa e nós vamos deixar que essa parte climática, temperatura, elas fiquem também, né, voltadas aí para os nossos convidados especiais. Eles vão responder agora. Wagner, o que você acha disso aí? Rapaz, a violência doméstica é uma questão muito séria, né? Primeiro, já existia a violência doméstica antes disso tudo, só que agora as pessoas estão se relacionando, né? E os relacionamentos muitas vezes se mantinham mais pela ausência do que pela presença, né? Então você hoje percebe que aumentou o número de separações e tudo, mas porque as pessoas agora estão convivendo com aquelas coisas que ela saía de casa de manhã, ele conseguia de alguma forma conviver com aquilo ali e agora isso foi potencializado, essa convivência, né? De toda forma, quando a gente fala de violência, a gente pensa sempre numa agressão, em algo que transcende o natural, né? É inadmissível isso aí, uma questão de violência. O que eu acho é que mulher que se sentir violentada, especialmente mulher que se sentir violentada, ela tem que procurar os órgãos, ela tem que procurar se proteger de alguma forma, porque é inadmissível qualquer tipo de violência. O que não quer dizer também que não existam homens que sejam de alguma forma maltratados pelas mulheres também, né? A violência e também com as crianças. Os pais que não estão acostumados a conviver com os filhos, que estão na escola e que agora estão naquela correria dentro de casa, eles também geram violência nas crianças. E é importante que haja proteção, né? Os adultos em si, eles têm que manter a calma e dar aquela respirada, porque se não fizer, eu acho que descamba para um lado que não é saudável para ninguém na sociedade. Cristiane, seus comentários, por gentileza. Essa pergunta foi muito válida nesse momento, né? Eu tenho uma ferramenta que eu ensino, que é a ferramenta dos 6 segundos. Você precisa, antes de tomar qualquer reação, fazer qualquer ação diante de algo inesperado que te irritou, você respira fundo, conta 6 segundos, respira de novo, conta mais 6 segundos, respira de novo, para depois você reagir. Porque senão você pode reagir com violência. E lembrando aqui que violência não é só violência física, a violência verbal, a violência psicológica, né? As pessoas precisam estar convivendo nesse momento muito mais tempo juntos. E aí o que acontece? Eu vejo que os relacionamentos que estão nesse ponto é porque eles já eram fracassados antes. Já estavam na beira do abismo antes, né? Princípios e valores dentro de casa, com o casal, eles precisam ser preservados, precisam ser acordados antes de estar se tornando uma atitude de uma relação para a vida inteira. Então, uma questão de violência doméstica, ela precisa sim ser denunciada, é um período que exacerbou todas as reações.
mas não pode ficar, né, ou passar batido ou impune, precisa ser denunciado, precisa ser trabalhado e cuidar dessa pessoa que sofreu a violência. É o primeiro sinal, né, Cris? É o primeiro sinal. O primeiro sinal deve Ao ser. primeiro sinal. Não espera a segunda oportunidade, né? Porque a segunda vem. Isso. Verdade. Muitas participações. Luiz Paulo de Fortaleza mandando um abraço, Coronel Afonso. Olha só. É doido de volta. Temos aí Monique Magalhães, a Kátia, tá? E temos aqui também uma participação, eu gostaria, gente, acabei de ver, mas eu vou voltar, porque são muitas perguntas, mas eu achei muito interessante essa aqui, da Monique. Como lidar com a ansiedade, gente, a depressão? Tá aí, né? Pegou muita gente. Ansiedade e depressão. Cristiane, vou passar essa da ansiedade para você. Vamos inverter a ordem agora das respostas. Inverter a ordem. A ansiedade e a depressão são coisas diferentes, né? Uma coisa pode levar a outra no processo de ansiedade, mas o que nós podemos observar? A ansiedade é a espera do futuro, que você projeta um futuro que ainda não chegou, você está vivendo no futuro. Enquanto a depressão, você fica deprimido, chateado por coisas que já aconteceram. Então, são momentos em que sua mente sai do presente. O ideal é que a gente esteja sempre conectado com o presente, conectado com o seu corpo, né? E uma das formas de se conectar rapidamente com o momento agora é prestar atenção na sua respiração. Ela está dentro do presente, do agora, conforme você tem que voltar para o estado mental. Trazer a sua mente para o agora. Ok, Wagner, seus comentários, por favor. Eu concordo 100% com o que a Cris falou. Eu acho que a ansiedade é você tentar viver alguma coisa que ainda não aconteceu. Você de fato vive. Veja, a nossa mente comanda tudo que os nossos sentimentos, as nossas emoções. Quando a gente começa a mentalizar alguma coisa que no futuro vai acontecer, você tem as reações como se aquilo tivesse de fato acontecendo. Então, a dica que eu dou é, tente focar no presente. O presente é que está à sua mão para que você possa fazer alguma coisa. Nós vivemos hoje num mundo onde a velocidade de informação, onde a gente tem muita informação ao mesmo tempo, isso mexe muito. Então a gente fica assim, quando eu voltar para o meu trabalho? Você consegue voltar no seu trabalho amanhã? Não, então é algo para você pensar no seu futuro. Aí você fica aqui pensando como vai ser, aí você faz aquele filminho. Quem nunca falou assim, não, vou conversar com fulano, eu vou dizer isso, depois eu vou dizer aquilo, aí ele vai responder isso. Você praticamente ensaia a conversa e você sofre, antes do momento dessa conversa, você tem todas as reações. Você sua frio, você tem raiva, você fica feliz, imaginando a resposta que vai dar. Então, a ansiedade é isso, nada mais é do que você viver algo que você não tem domínio, já viver no presente algo que nem aconteceu. E a depressão é você pegar o passado e ficar o tempo todo querendo viver um passado que não volta mais, da mesma forma. Então, a ideia é foca no presente. Muito obrigada pela participação de todos. Temos aqui Tino agora, que deu esse excelente debate, Rosângela Gomes mandando parabéns, Valvina. Eu vejo que essa é uma oportunidade das famílias estreitarem os laços familiares, no qual antes não tinham tempo uns para os outros. Alguns conseguem, infelizmente, outros não. Ryan dizendo que está show de bola. Tatiana mandando um grande abraço, disse que o Wagner foi maravilhoso aí nas respostas, parabéns. Monique, ela colocou aqui exatamente isso que vocês falaram que estão vivendo. Muito obrigada pela ajuda, vou fazer esses exercícios. Tem uma pergunta que eu vou voltar, tá lá em cima, mas eu tenho que voltar nessa perguntinha. Só um minutinho, gente. Muito obrigada pela participação de todos. Ok. Regina Fátima de Souza Cruz. Gente, um incremento no percentual de suicídios foi um agravante. Como vocês Cristiane. Hoje eu estou na área de saúde, né, como servidora pública, mas são dados que não são divulgados, né? O suicídio a gente fica sabendo de conhecidos, mas são dados que não são divulgados justamente para não incentivar outro ato como esse. Mas é a última opção. Às vezes a pessoa está com um foco de dor tão grande que ela se encontra encurralado e é a última opção, que é melhor ela cometer o ato do que a dor é tão maior do que morrer. Então ela prefere se distanciar da dor. E é um caso que precisa ser observado pela própria família, né? A pessoa normalmente ela dá sinais. Normalmente ela dá indícios
que alguma coisa não vai bem. Então, a própria família, as pessoas que estão em volta, cercando de amor, de atenção, de cuidado, precisam realmente prestar atenção, né? Já podem ser pessoas que já vêm num processo depressivo já há muito tempo, e aí são coisas que podem ser observadas entre as famílias, né? Comportamento modificado. Os seus comentários, Wagner. A Cris colocou bem. O suicídio, ele, na verdade, muitas vezes ele não quer acabar com a vida. Ele quer acabar com a dor. Aquela dor que ele só enxerga um caminho, né? Ele muitas vezes, e a gente é assim também, às vezes a gente está em casa com algum problema e acha que só tem uma alternativa de solução. E aí, quando a gente consegue abrir o leque, a gente vê que tem outras, e aí a gente parte para outras coisas. O suicida, ele, como a Cris disse, ele vai dando sinais ao longo do caminho, das intenções dele. Então é importante que a família esteja atenta a esses sinais. E às vezes são sinais que são detalhes, né? Ele começa a dizer que a vida dele não serve para isso, não serve para aquilo, que ele é muito ruim em tudo. Então assim, ele dá sempre sinais. Fugir da dor é o objetivo do suicida. Normalmente ele não quer acabar com a vida. Se a gente conseguir identificar isso com alguma antecedência, é possível reverter. Quem estiver em sofrimento, existem órgãos aí que cuidam dessas coisas, procure um terapeuta, porque os terapeutas podem ajudar. Às vezes essas pessoas só precisam ser ouvidas, né? Ok. A impressão que muitos de nós têm é que parece que os infantes, os adolescentes, os mais jovens, têm uma facilidade de se relacionar mais com esse confinamento, nessa época de pandemia, e porque eles têm outros meios para se comunicar, eles acessam as mídias, eles têm. Já os mais idosos, eles ficam numa situação que alguns acessam, outros não. Como que isso repercute na saúde mental desses idosos ou dessas crianças, infantes, adolescentes, etc.? Cristiane, por favor. O adolescente, ele já nasceu numa geração que é uma geração high-tech, né? Tudo é internet, celular, todo adolescente está muito voltado com isso. Então, é fácil você manter o convívio, existem vários aplicativos de comunicação, né? Você pode juntar um grupo e fazer uma chamada, uma reunião em grupo. Eu já vi festa de aniversário pelo aplicativo e o aniversariante soprou a velhinha do outro lado. Então, é muito mais tranquilo para o adolescente. Agora, o idoso, ele vai precisar superar e é aquela autorresponsabilidade, né? A gente traz para dentro de casa alguns conceitos, né, de honrar pai e mãe, e a gente não pode infringir o espaço deles, mas a gente pode ensinar, a gente pode levar o cuidado, o autocuidado, o cuidado que ele precisa ter fora de casa, se for necessário, né, que ele saia de casa, se for aquela pessoa irredutível, porque tem gente que, né, tem idoso, faz questão de dar aquela passeadinha, não, eu preciso ir no banco, eu preciso ir na farmácia, eu preciso ir na unidade básica de saúde. Eu trabalho em uma unidade básica de saúde, o que mais se vê são idosos, né, que tinham o hábito de estar indo ali frequentemente. Então, ele acha desculpas, mas ele precisa ser educado, porque ele vai se preservar, ele vai preservar outras pessoas, porque, né, ele pode estar com vírus e não sabe, é muito raro, né, mas ele vai primeiramente se preservar. Então, esse cuidado, esse autocuidado precisa ser ensinado para o idoso para que, né, a gente não tenha grandes problemas nas nossas famílias. Wagner, e os seus comentários aí sobre a questão? Coronel, Cleide, Cris, eu já passei dos 30. E eu sou de uma época em que um dos desenhos que existia era os Jetsons. Eu achava que aquilo nunca fosse acontecer, né? O cara apertar um botão, desce uma TV, ele entra numa esteira rolante, ele fala no telefone celular. E acho que só está faltando a nossa fila de carro voando, né? Daquele desenho. Então, hoje, eu gosto muito de usar minha família como exemplo. Teve um momento em que eu tive dúvidas em dar celular para os meus filhos ou não, né? Eu acabei dando.
Acabei dando porque eu achava que era injusto que eles não pudessem participar dessa tecnologia e eles iam se atrasar dentro de uma visão social do que estava acontecendo no mundo. Mas aí eu passo para eles esse celular, mas eu controlo isso, eu dou horário, eu recolho o celular se eu achar necessário, se eu achar que está abusivo. Para as crianças isso é mais fácil até. Para os idosos, eu acredito que é como a Cris falou, é educação. Hoje é tudo muito fácil de fazer. Então, assim, a gente vê até inclusive propagandas de celulares em que as coisas principais de utilização são em ícones maiores para que eles possam eles mesmos se resolverem nisso. Mas aí entra a parte mesmo de você ser o cuidador dessa situação e mostrar para ele como que faz, fazer com que ele tenha interação com os amigos que ele já não pode mais encontrar, fazer que ele tenha interação com os netos, fazer que ele tenha interação com os filhos, com parentes distantes. Quando você se propõe a ajudar nesse sentido, eu acho que isso é bem aliviado. Gente, são muitas participações aqui no YouTube da TV no Brasil. Eu quero agradecer a Malva. Gente, a participação do Brasil inteiro, hein? A dor interior é algo terrível e muitos vivem morrendo interiormente por causa dela. Temos a participação da Cátia novamente, falando que fez a festa da filha. Da filha? Isso. Eu fiz da minha filha dia 13, 18 anos, 45 convidados na tela da TV. Foi show. Que bom. Temos uma pergunta aqui do Otávio. Eu quero voltar. Cleide, só informação. Sim. Primeiro lugar de audiência, Brasil. Segundo, Estados Unidos. Terceiro lugar, França. Muito obrigada a todos. Não, ouvindo aí, ninguém ouviu aí. Ninguém ouviu. Merci beaucoup. C'est un plaisir de parler France. Primeiro lugar de audiência no Brasil, foi isso que eu ouvi? Sim. Primeiro lugar de audiência no Brasil? Segundo, Estados Unidos. Segundo nos Estados Unidos e terceiro na França. Gente, muito obrigada pela participação, diretamente conosco, pelo nosso site da TVN Brasil e também no nosso YouTube e no Instagram da Opção 10. Eu quero voltar uma pergunta, vamos achar que, gente, muita participação, muito obrigada a todos. Otávio Ferreira. Como se manter informado das notícias do dia a dia sem se abalar psicologicamente, em meio a tantos exageros que existem na mídia? Muita gente abalada mesmo. Vem, Cristina. Para mim, ótima pergunta. Filtra. Você tem o controle nas mãos, né? Você pode ligar ou desligar a TV, ou escolher o canal, ou ir para a mídia que você prefere, né? Que seja mais coerente com as divulgações. A gente precisa ter bastante cuidado nesse período com o que escuta, com o que entra, com o raciocínio que você tem, primeiro do que escuta, e o que você deixa entrar. Porque uma mente blindada não entra qualquer coisa, né? Você pode estar filtrando tudo que você escuta e observando realmente o que é verdade. Onde está a verdade daquilo? As pessoas que não estão emocionalmente equilibradas nesse momento é porque já não estavam antes. Qualquer informação passava, qualquer relato era acolhido, né? Escutavam muita conversa de pessoas reclamando, você reclama e você escuta. Então, a pessoa realmente perde o controle, o equilíbrio, e a pandemia é só um estupim. Não é uma coisa nova para pessoas que estão passando por esse momento de desequilíbrio emocional. Ele já estava acontecendo. Você pode mudar o que você escuta. Então, o controle está nas suas mãos, a decisão é sua. Tivemos a participação aqui da Valvina Silva. Para mim, a fé é o escape para manter minha saúde mental. Não se desesperando com tantas notícias ruins, crendo que Deus nos dará um socorro. Vocês também pensam assim? Wagner. Eu acho que quando você tem uma crença e você tem uma fé, você fortalece as suas estruturas. Então, nesse momento, sim, a fé ela ajuda sim a você lidar com isso, a você ter uma saúde mental mais fortalecida, sem dúvida. Se é importante para você aquilo que você acredita, eu acho que sim, acho que fortalece. Luiz Paulo, ele veio com a mesma pergunta, mas o Wagner já respondeu. Wagner, você não acha que as pessoas se afastaram de Deus? A oração não acalma a alma? Eu acredito muito que Deus está dentro da gente. Eu acho que ninguém se afasta de Deus. Eu acho que Deus está em você. Você não se afasta de Deus, né? Na verdade, Ele está sempre aí. Basta você acessar. Na minha opinião. Isso, é verdade, é verdade. A participação da Malva também, ela disse assim, perfeito, Cris. Quem estava abalado nesse momento, continuou. Exatamente isso.
Agora, com relação à fé, Cleide, eu queria Sim. só falar Simples um e pouquinho. vontade. As igrejas foram, os cultos, as igrejas, as missas foram fechadas, né? A gente pode estar vendo, assistindo pela TV ou pelas mídias, onde tem a veiculação, mas eu gostaria de lembrar que a igreja somos nós, né? A gente tem que focar aqui dentro, porque você não precisa estar em um lugar específico para se ligar com Deus. Você pode fazer um canal direto, você é esse canal direto. Isso mesmo. Então, fica a dica. Muito obrigada pela participação também agora da Vanusa. A Malva também disse isso mesmo. Ninguém se afasta de Deus porque Ele mora em nós. Sim, Coronel Ok, Afonso? então, sobre a questão de ver e ouvir esses jornais, cada um tem um livre-arbítrio de saber escolher aqueles canais mais neutros, mais light, em que você, depois de ouvi-los, você tem um processamento, a parte mental, os bons pensamentos, que te informam na medida da coisa como ela é, mais neutro possível. Eu tenho o hábito de ouvir um jornal logo cedo e o resto do dia eu mergulho nas atividades e lá no final da noite eu escolho um da minha, dentro desses limites de parâmetros do light, para eu escutar. Porque muitas vezes aquilo que você está botando para dentro de você é aquilo que está te adoecendo. E você está se alimentando dessas coisas ruins. E o teu processamento não vai ter bom resultado. Não vai sair um outcome bom. Não vai sair um bom resultado. Ok? Nós estamos se aproximando do final. Cleide, tem mais alguma pergunta aí? São muitas participações, nós não temos tempo. Quero agradecer imensamente a todos que estiveram conosco pela TVN Brasil, no YouTube, também no nosso canal. Muito obrigado, Estados Unidos, que aí vemos em ponta no Brasil, por Estados Unidos e França. E agradecer a participação do nosso querido amigo Wagner Faustino. Eu agradeço, Cleide, agradecer aos nossos colegas aqui de bancada aqui, e dizer que é um momento importante para toda a sociedade brasileira, o tema, e que foi muito válido para mim. Obrigado. Cris, me sinto lisonjeada da tua presença na TVN Brasil, no programa Opção 10. Estaremos sempre de portas abertas, tanto ao Wagner, a Cris e a todos que aqui quiserem participar conosco. Obrigada, eu que gostaria de agradecer essa oportunidade de passar um pouco do conhecimento e absorver um pouco do conhecimento de pessoas tão ilustres. Obrigada e boa noite a todos. Coronel Afonso. Bom, gente, boa noite. Foi um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. E não percam, na próxima quinta-feira, às 20 horas, a nossa nova apresentação. Isso ok? mesmo, quinta-feira nós Muito obrigado e boa noite. Estaremos quinta-feira com Mátila Maia. Eu quero dar aqui, Kátia, por gentileza, venha dar aqui seu tchau para o Maranhão, que está ali vendo, o Piauí também, com participação dos sobrinhos e a família toda de Kátia Monteiro. Boa noite, gente. Obrigada pela audiência. Todo o povo lá do Maranhão, do Piauí, está todo mundo acompanhando. Viu? Opção 10, está todo mundo em peso, tá, Cleide? A gente faz esse programa para entreter vocês, né? Levar esse tema hoje foi muito comentado, muita gente, Muita participação, entendeu? O pessoal adorou, a doutora Cris, ao Wagner, ao Coronel Afonso, muito obrigada. Quero agradecer demais a vocês e continue aí grudadinho na TVN Brasil, Opção 10. Muito obrigada, gente. Muitos elogios a todos. Parabéns, parabéns, Malva, o Mário, gente, Valvina, Rayane, Alan. É isso aí, abraço a todos. Debate show de bola. Muito obrigada a todos. Quinta-feira, aqui pela TV Brasil, programa Opção 10, às 20 horas, com o brigadeiro Átila Maia. Até lá. Grande beijo. Bom.